A gente tem essas hipóteses aqui, ó. R é uma relação. E a gente tem que D é a diagonal de A cartesiano A. D é isso aqui, ó. X tal que X pertence a A. Nosso item A, ele diz o seguinte, para você mostrar que R é reflexiva, se somente se a diagonal está contida nela. Se ela contém a diagonal. Tá? Se a relação contém a diagonal. Isso aqui é um contido. Tá, pessoal? A letrinha está feia, mas eu vou explicando para vocês. Vou traduzindo para vocês, né? Aí dá para pegar a ideia aqui. Flexível. Tá, essa é a nossa questão 8 aqui, item A. Tá, é uma questão bastante simples, mas eu vou fazer questão de fazer ela para deixar claro como vocês têm que argumentar. Tá? Tem que ter uma organização interessante. Lembrem-se, cada questão de matemática que você faz, principalmente de demonstração, você está escrevendo uma redaçãozinha, você está fazendo uma redação. Você está argumentando, certo? Porque tal argumento é válido, certo? Então, você está fazendo uma mini redação e ela tem que ser bem feitinha, para poder convencer a pessoa que está lendo. Tá? Então, por mais simples que seja, caprichem nos seus argumentos e tentem explicar o máximo possível. Tá? Então, isso aqui é uma caracterização para uma relação, para a propriedade de reflexividade. Tá? A relação ela é reflexiva se somente se ela contém a diagonal. Aí vejam que é algo bastante natural. Tá? Isso aqui é um se somente se, então você tem que fazer a ida e tem que fazer a volta. Algumas vezes a ida e a volta dá para fazer ao mesmo tempo, tá? Mas eu sugiro a você, principalmente quando você estiver numa avaliação, dividir bem em ida e em volta, porque aí fica mais organizado e você não corre o risco de fazer algum argumento errado, de pular algum argumento importante, fazendo os dois juntos. Tá? Então, organize direitinho, tá? Que aí você corre. Quanto mais organizado tiver, menor o seu risco de acabar deixando alguma coisa errada, tá? Acabar deixando algum argumento frouxo na sua demonstração. Tá? Então, a ida aqui, ó. Assuma que R é reflexiva. Você quer mostrar que a diagonal está contida em R. Tá? Então, ó, pega um elemento na diagonal. Deixa eu ver aqui como é que eu argumento isso aqui. Um elemento da diagonal, ó, dado x. X, tá? Que é um elemento arbitrário da diagonal, certo? Olha aqui a carinha da diagonal. Os elementos x, x com x pertencente a A. Dado um elemento na diagonal, como esse x aí ele pertence a A e R é reflexiva, lembra, tem que saber o que é reflexividade. Tá? Se você encarar uma questão, qualquer questão da lista, e não souber os conceitos, não souber as definições, você não sai do canto. Então tem que saber o que significa uma propriedade ser reflexiva.
Então, a propriedade é reflexiva se para todo x, se para todo elemento do conjunto, ele se relaciona com ele mesmo. Então, ó, coloca aqui. Tens que x se relaciona com x via a relação R, certo? Porque R é uma relação em A. X se relaciona com X, mas a gente sabe que isso aqui significa o quê? Essa notação aqui, X se relaciona com X, é uma notação para quê? Para isso aqui, ó. Quer dizer que o par x pertence a R. Certo? Isso aqui você tem que lembrar da nossa notação, da nossa aula de relação de equivalência. A gente denota x se relaciona com y, significa que o par xy pertence à relação R. Então aqui a gente só está traduzindo. Ó. X se relaciona com x, quer dizer que o par x pertence a R. Mas veja só, você pegou um elemento arbitrário na diagonal e você concluiu que esse elemento ele está em R. Tá? Então, conclusão, a diagonal está contida em R. Conclusão, sua diagonal está contida em R. E aí você fez a ida. Alguma dúvida com respeito a essa ida, pessoal? Falem aí. Certo? Compartilhem, porque esse é o momento de tirar a dúvida, tá? Essa foi a ida. Você mostrou a inclusão, agora suponha que D está contido em R, tá? Essa inclusãozinha, e você vai mostrar que a relação é reflexiva. Então, ó, dado x pertencente a A, você tem que concluir que x se relaciona com x. Tá? Você está pegando um elemento arbitrário no A e você tem que mostrar que ele se relaciona com ele mesmo. Isso quer dizer, então, que a relação é reflexiva. Então, dado x pertencente a A, pense que o par x pertence, por definição, ele pertence à diagonal. Certo? Só é você olhar para a definição de diagonal, é exatamente isso aí. Então, o par x pertence à diagonal, mas por hipótese, a diagonal está contida em R, então o par x pertence a R. Vou achar aqui. Isso implica que o par x pertence a R. E agora, lembre-se, você agora traduz isso aqui para a notação de relação de equivalência. Você pega o par aqui pertencente a uma relação e significa que ele se relaciona com o primeiro par se relaciona com o segundo par via a relação. Então, ó, traduzindo isso aqui, você tem isso aqui. Ó. Isso é a mesma coisa que x se relacionar com x. Certo? Então, você pegou um elemento arbitrário no A e mostrou que ele se relaciona com ele mesmo. Conclusão, R é reflexiva. E aí você conclui o item A. Tá? Veja que você usou, quando você conclui uma demonstração, você se certifica de que você usou a hipótese, tá? Você assumiu isso aqui, ó, assumiu que D está contido em R. Tá? Se você fez a demonstração aqui, chegou onde você queria e você não usou a sua hipótese, provavelmente você usou algum argumento errado aí, ou você pulou alguma etapa importante. Tá? Então veja aqui, ó, você usou aqui sua hipótese. Voltando mais um pouco.
A sua hipótese era que o D era reflexiva, então você usou aqui, ó, na ida, né? Usou aqui a sua hipótese. Tá? Então, se você fizer uma demonstração, calma aqui, se você fizer uma demonstração e não usar a sua hipótese, sua demonstração tem uma alta chance de estar errada. Ou você melhorou o resultado e não sabe, ou a maior chance que tem é que você realmente errou mesmo no argumento. Tá? Então, veja que, ao contrário das disciplinas de cálculo, e aí eu falo as disciplinas que você faz conta em geral, né? Que você tem que chegar num número específico. Ah, cheguei nesse número, resolvi a questão. Aqui não. Aqui se você pode chegar que R é reflexiva aqui, ó. Ah, chegou que R é reflexiva. E pode ter forçado a barra aqui no meio do caminho. Aí, se forçar a barra, já pode anular toda a questão. Então, você tem que certificar de que você argumentou bem, que você usou a sua hipótese. Então, esse daí foi o nosso item A. Alguma dúvida com respeito a esse item A, pessoal? Acho que ele é bem tranquilo, né? Tá, eu vou, uh, me digam aí, vocês querem que eu faça os itens B e C ou só um dos dois? E se for um dos dois, me digam aí, se é A, se é B ou se é C. Coloquem aí no chat. Questão 11, Celine, de transitividade na volta da demonstração. Deixa eu ver aqui, questão 11. Essa volta aqui, você teria que chegar aqui, ok. Então você ia ter que pegar a composição. Sim, sim, Celine, dá certo. Dá certo usando esse argumento aí. Sim, José Lucas, tá a sua. Você também colocou no fórum, não foi? Não deu tempo de eu responder, mas ela tá registrada para a aula de hoje, ela vai ser feita também. Eu só estou seguindo a ordem. Vou primeiro falar um pouco sobre a parte 1 e depois a gente vai passar para a parte 2 da lista. Certo? Ninguém falou nada aqui com respeito à questão 8, certo? Para fazer algum item, então vou fazer só mais o item B. Aí vocês ficam responsáveis por fazer o item C. Item B. Eu tô fazendo questão de fazer de forma bem calma e bem detalhada aqui para vocês pegarem a mecânica de como resolver uma questão de matemática abstrata, tá? Vocês não podem focar só em chegar no resultado, isso aí seria uma questão de conta, né? Você tem que chegar no resultado correto. Aqui ele já está te dizendo onde você tem que chegar. Tem que chegar, por exemplo, no item anterior, você tem que chegar que R é reflexiva. Essa seria a resposta, entre aspas. Mas você já sabe a resposta. Então você tem que argumentar para chegar lá. Tudo bem? Então, por isso que isso é importante. Tem que focar no meio, na argumentação. É chegar na conclusão, né? Então, o nosso item B aqui, ele te dá, deixa eu ver aqui qual é a caracterização, R é simétrica. R é simétrica. Se e somente se R é igual a R a menos 1. Mais uma vez, ó, ida e volta.
Tá um se somente se, né? Então faça a ida e a volta. Suponha que R é simétrica. E aí você tem que mostrar essa igualdade de conjuntos. Então, ó, pegue um elemento arbitrário aqui. Vou chamar de par xy em R. Tá? Peguei um elemento arbitrário aqui. E você tem que chegar que ele está no R a menos 1. Então, ó, isso implica que o par. Isso implica que x se relaciona com y, certo? Na verdade, isso é equivalente, né? Só questão de notação. Então, já vou colocar logo aqui a equivalência. Eu peguei um par xy em R, eu quero chegar que esse par está em R a menos 1. Mas eu sei que isso aqui significa isso, são equivalentes. Tá? Mas aí você tem, ó, a hipótese de simetria. Ou seja, y se relaciona com x. E aqui você deixa destacado, ó, onde você usou a sua hipótese. R simétrica. Está usando aqui sua hipótese. Só que isso aqui, ó, é equivalente, voltando de novo para a notação de relação, é isso aqui, ó. Certo? O par yx pertence a R. Mas agora você lembra da sua definição de relação inversa. O que é que você tem? Basta você inverter a ordem aqui, ó. Se o par yx está em R, isso é a mesma coisa que o par xy pertencer a R a menos 1. Essa última equivalência aqui é a definição de inversa, tá? De relação inversa. Tá? E aqui, ó, vejam que aqui eu destaquei onde você usou a hipótese, tá? Que seria a parte, digamos, a equivalência mais importante. Mas nada impede você de argumentar, de explicar cada uma dessas equivalências aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, seria notação, notação. Aqui, também notação. E aqui, definição. Definição de Q de R a menos 1. Tá? Então, você explicou cada passo aqui. Ó. Tudo bem argumentado. Mas veja só, você pegou um elemento, ele está num conjunto, se somente se ele está nesse outro conjunto. Então, como aqui são todas equivalências, você acabou de mostrar uma inclusão, você acabou de mostrar as duas inclusões. Nesse sentido aqui, ó, na ida, você tem a primeira inclusão e na volta você tem a segunda inclusão. Então, a sua conclusão é essa aqui, que R é igual a R a menos 1. E você fez a ida do item B. Agora vamos fazer a volta, certo? Lembre-se, a sua hipótese, deixa ela aqui destacada. Agora você quer mostrar que R é simétrico. Então, ó, qual é a hipótese de simetria que você tem que ter? Você tem que pegar dois elementos que se relacionam, tá? O x se relaciona com y e você tem que concluir que o y se relaciona com x. Tá? Então, se x se relaciona com y, então você tem que o par xy pertence a R, o que implica que o par yx pertence a R a menos 1. Continuar aqui mesmo as implicações, que implica que y
que o yx pertence a R. Por quê? Vamos colocar aqui de vermelho. Você está usando a hipótese nesse momento aqui. R a menos 1 igual a R. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui. E agora volta para a notação y se relaciona com x. Portanto, ó, você saiu de x se relaciona com y e você concluiu que y se relaciona com x. Conclusão, R é simétrico. Ok? Vejam aí, demonstração bem simplesinha, tá? E tomem cuidado com demonstrações simples demais também, porque você acaba ou simplificando muito, às vezes fazendo coisa demais. Então tem um equilíbrio aí. Veja, o importante, você usou a sua hipótese, destacou bem onde você usou, tá? E o restante aqui, ó, são só daqui para cá, notação, mais uma vez, daqui para cá, definição de inversa, tá? Essa outra implicação foi a hipótese, tá? E a última implicação foi notação. Tá? Só fez mudar a notação. E aí você concluiu a simetria, de forma bastante simples. Certo? Esses aí foi a questão 8, item A e B. Tá? Então, agora que vocês sabem a estrutura de como fazer, para quem ainda não fez, tente fazer agora o último item, que seria a transitividade.